Bom dia, gente! Hoje nós vamos falar sobre a regra de arredondamento. Então, podemos observar que temos várias regrinhas para arredondar. O primeiro passo é saber qual é a ordem que eu vou escolher para arredondar os demais números. Ou seja, temos 3 regrinhas. A primeira, após escolher a ordem, o número que está ao lado, ele é do 6 ao 9, do 0 ao 4, ou se o algarismo for 5, certo? Então, vamos lá. Do 6 ao 9, o que eu devo fazer? Quando o algarismo ao lado do número em que eu circulei é do 6 ao 9, eu vou adicionar o 1 e vou zerar quem está ao seu lado. Olha, o 6 eu adicionei 1, ficou 7, e vou zerar. 0, 0, 0. Certo? Vamos para o exemplo de baixo. O algarismo em que eu escolhi, ele está na unidade milhar, é o número 4. Quem está ao seu lado, ele é do 6 ao 9, que é o 7, não é? Então, o número 4, eu vou adicionar uma unidade a ele. Ele vai ficar com 5. Então, como vamos fazer? Ele vai ficar 485, e os demais números eu vou zerar. 0, 0, 0. Certo? Olha outro exemplo. Então, aqui, quem está ao lado do algarismo em que eu escolhi para arredondar, ele é do 6 ao 9, ele é o número 9. Então, eu vou adicionar 1 ao 6, ele vai ficar 7, e vou zerar os demais. 0, 0, 0, 0. Ok? Agora, gente, olha só a regrinha. Quando o número escolhido for de 0 a 4, o que eu devo fazer? São algumas regrinhas, certo? Quando é de 0 a 4, eu vou repetir o algarismo em que eu escolhi e vou zerar. Eu não vou adicionar uma unidade quando o número que está ao lado é de 0 a 4. Olha só. Repetir o 4 e vou zerar o 1. Olha como ficou. 0. Outro exemplo agora. 72.013. Eu vou arredondar. Eu escolhi o 0, mas ele já é 0. Ele permanece sendo 0. E o número que está ao lado dele, ele é o número 1. O 1, ele se encaixa na regrinha de 0 a 4. Então, vou repetir o 0 e vou zerar as demais casinhas, as demais ordens. Outro exemplo. Aqui, o número em que eu escolhi é o 2. Eu tenho que arredondar a ordem após ele. Quem está ao seu lado é o número 3. O 3, ele se encaixa na regrinha de 0 a 4. Então, eu vou repetir e vou zerar as demais casinhas. Agora, gente, a regrinha do 5, ela já é um pouquinho diferente. Temos 2 regrinhas para quando a ordem anterior, ela é de número 5. Por exemplo, tenho que observar se os números que estão antes do 5 são todos zeros, ou se tem o 5 e mais alguma unidade. Então, há essa diferença. Então, quando ele é 0, 0, eu tenho que observar se ele é o número escolhido, a unidade em que eu circulei, ela é par ou ímpar, certo? Então, vamos colocar aqui. Se ela é par ou ímpar. Então, vamos lá. O primeiro exemplo, o número 2, ele é par. Quando o número 2 ele é par, o que eu devo fazer para arredondar?
Olha só. Eu vou repetir o 2 e vou zerar as demais casinhas, certo? Quando o número ele é par. Agora, no exemplo de baixo, olha lá. O número escolhido é o número 3. O 3, ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, após ele eu tenho 5 e após o 5 é 0, 0. Se eu tenho um número ímpar, eu vou adicionar 1. Então, olha como ele vai ficar. Adicionei 1 ao número escolhido, porque ele é um número ímpar. Então, vai ficar 0, 0, 0. Outro exemplo. O número 7. O número 7, ele também é um número ímpar. Por que eu estou circulando esse número? Porque esse número, ele é o número, a ordem em que eu escolhi. Se ele é um número ímpar, eu vou adicionar 1. Lembrando, essa regrinha só funciona quando após os 5 os números são todos zeros. Então, como ficou? Ele ficou 8.